Oi, meu povo, cadê vocês? Ai, que bom que Bom dia, meu amor! minha linda! Que Princesa. saudade Bom desse povo! dia. Maria Bom dia. Eduarda, Arthur, bem-vindo! Perfeita. Aniele, minha Já lhe linda! exaltou hoje, Renata? Oi, meu amor! Alguém já lhe exaltou hoje? Já me estressaram aqui. Como é que vai, Teodora? Acordou aqui, tá na base dos escândalos, Foi, amorosamente. foi, coisa mais linda. Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu só. Deixa eu ver aqui. Que bom que essa internet voltou. É isso? Vamos lá? Vamos lá, meu povo. Mais alguém? Deixa eu ver aqui para aceitar. Ariane, Ana Messia. Que saudade desse povo. Cadê Raila? Cadê Stephanie? Ana Clara, Aniele, Eduardo, Arthur, Luana. Que coisa maravilhosa. Então vamos lá, né? Quem for chegando, a gente vai aceitando, certo? Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo, Aniele? Estamos, professora, estamos. Tô. Estamos ouvindo. Vamos sim. Tô ouvindo, Eduardo, Diale. Tô. Então vamos à luta, né? Então na aula Tá passada, certo. a gente começou de uma forma bem remota, né? Assim, a gente ficava fazendo vídeo, mas é bem diferente do que a gente está aqui se vendo, matando a saudade, tirando as dúvidas, né? Amanda, chegou a Amanda, certo? Então, é bem melhor essa prática, né? Que a gente pode tirar as dúvidas e a gente pode acompanhar direitinho. Então, faz de conta que a gente está iniciando tudo agora, certo? Então, esse novo assunto que vocês vão ver, ele está bem relacionado com o processo de histórico do território brasileiro, voltado bem à economia. É isso? Então, a gente vai iniciar esse novo assunto, o extrativismo, já está no livrinho de vocês já pegaram, né? Eu creio. E hoje, especificadamente, por mais que a gente entenda que extrativismo justamente são essas atividades de extração e coleta de produtos, sejam eles de produto natural, de produto vegetal e de mineral, certo? Sendo que hoje, especificadamente, a gente vai voltar ao extrativismo mineral. Nas aulas seguintes, a gente vê exclusivamente o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, certo? Então, esse extrativismo, então vamos lá. O extrativismo, ele pode ser voltado a fins, né, comerciais, industriais e para a nossa própria subsistência. Ah, chegou ela, Raila. Raila, bem-vinda, Raila. Tava sentindo sua falta, linda. Oi, meu amor! Linda, que saudade de Que você. saudade, Renatinha! Linda, que saudade também, meu amor. Então, eu estava falando aqui para a turma, né, que a gente vai iniciar agora o extrativismo. Eu até mandei alguns vídeos para vocês, mas não ficava tão claro como a aula assim, né? Que a gente se vê, que a gente tira dúvidas, que a gente ouve a vozinha de vocês, né? Então, isso é muito delicioso. Exatamente. Muito bom. Né? Então, faz de conta que a gente está iniciando tudo agora do zero, né? Como eu estava falando para a turma, a gente vai focar agora bem no extrativismo mineral, certo? A gente vê uma definição do que o extrativismo é justamente essa coleta, né, de produtos, seja eles naturais, de origem vegetal e também de origem animal e mineral. Né? E que está voltada a fins lucrativos, a fins comerciais, né, industriais e para a nossa própria subsistência também. Até por ser o extrativismo uma forma rudimentar, uma forma antiga. Né?
Quando a gente entra dentro do extrativismo, que a gente remete à nossa primeira exploração, a gente lembra de quem? Do pau-brasil, né? O extrativismo vegetal. Então, foi a nossa primeira forma de exploração, né? Começou lá no extrativismo vegetal com o pau-brasil, depois a gente passou por vários ciclos, como a gente viu em aulas passadas, tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, né? O ciclo mais recente, um dos últimos, antes da industrialização, o ciclo do café, né? Então, a gente vai ver o extrativismo vegetal na frente. Hoje a gente vai se voltar bem ao extrativismo mineral, certo? O extrativismo mineral, que ele é de fundamental importância para a economia também brasileira. Porém, que a gente vai analisar. Lívia, bem-vinda, Lívia. Estava com saudade de você também, de todos. Então, o extrativismo mineral, a gente vê que é a extração dos minerais úteis e que vai existir na nossa superfície terrestre, né? Licença, professora. Amor, Teria como a senhora começar do começo, que eu tive um probleminha aqui. certo. Eu acabei de iniciar, eu também tive um probleminha com minha internet. Não pegava de jeito nenhum, parei no meio da aula do primeiro ano. Infelizmente, tive que atrasar vocês, né? Mas aí a gente iniciou agora. Tá bom, Lívia? Seja bem-vinda. Estava com muita saudade de você também. Obrigada, prof. Então, Beijo. como eu estava falando para a turma, a gente vai iniciar com extrativismo, tá certo? O extrativismo existe em suas 3 formas de coleta na superfície terrestre: de origem vegetal, animal e mineral. Hoje a gente vai se voltar ao extrativismo, certo? Ao extrativismo mineral. Bruna, bem-vinda, Bruna, Lívia e Bia. Certinho, sejam bem-vindas. Então, já que está todo mundo entrando agora, né? Então, a aula começou num lugarzinho, num cantinho certo, numa horinha certa. Então, vamos olhar. Então, Lívia e as demais que entraram agora, a gente vai se voltar hoje ao extrativismo mineral, certo? Como fonte de economia, voltada também aos bens comerciais, industriais, sendo que a gente tem que ver esse extrativismo de 2 formas. A gente tem que ver esse extrativismo, a forma benéfica que ele traz, né? Esse desenvolvimento econômico voltado à indústria, né? Mas também a gente tem que ver como que ele é realizado, muitas vezes de forma predatória, de forma ilegal, de maneira através da exploração humana, né? Essas pessoas não são bem remuneradas. Quantas pessoas já não chegaram a perderem suas vidas através de desmoronamento de rocha, né? Então, essa forma também é uma forma preocupante. Então, a gente inicia esse extrativismo bem voltado ao extrativismo, certo? Mineral. Então, como a gente pode ver esse extrativismo mineral, né? Ele vai ser a extração dos minerais úteis que vai existir na crosta terrestre. Lembra quando a gente estudou relevo, né? Quando a gente estudou a geomorfologia, a base geológica, né? A gente pode ver, através dessa ilustração que eu trouxe para vocês, a distribuição dos recursos minerais, né? Nós vamos encontrar na superfície terrestre a base de formação, né? Quem lembra? Através dos escudos cristalinos, né? Que são os crátons, e também as bacias sedimentares. Sendo que nós vamos encontrar a maior parte desses recursos minerais, né? Através da base, que é a forma mais antiga de relevo, né? De geologia, que é justamente... Carol, bem-vinda! Que é justamente através dos escudos cristalinos, né? Onde nós vamos encontrar as rochas de valor econômico, né? Nas bacias sedimentares, nós também iremos encontrar, né? O petróleo, nós iremos encontrar o gás natural, a água mineral, certo? Então, esse arcabouço que está aí para vocês mostra justamente o processo de distribuição dos recursos minerais, né? Nós vamos ter o escudo cristalino, que é justamente os nossos planaltos, as áreas mais antigas, né? Nós vamos ter também as nossas bacias sedimentares, que vai ser justamente esse processo de acumulação, certo? Então,
justamente pela gente encontrar esse processo de acumulação nas bacias sedimentares, é onde nós iremos encontrar justamente as áreas mais sedimentares, que são o calcário, né, o petróleo, o gás natural e a água mineral. Então, isso só recapitulando a questão do nosso relevo, tá bom? Então, extrativismo mineral vai diferenciar um pouquinho de mineração, né? Por quê? Porque mineração é um termo que abrange processos e atividades lucrativos, voltados justamente à atividade industrial, né? E pode-se incluir, como eu falei para vocês, dentro desses depósitos, né, através das bacias sedimentares, o gás natural, o petróleo e a água. Então, a extração mineral, né, de minérios é justamente a forma bruta, é a forma que a gente encontra, é a forma que nós iremos, deixa eu ver se tem alguém pedindo para aceitar aqui. Então, é a forma que nós iremos encontrar, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, é a forma que nós iremos encontrar da nossa matéria-prima bruta, essa extração de minérios, né? A partir do momento que ela passa pela mineração, ela vai ser transformada, ela vai ser lapidada e assim sucessivamente chegar ao produto. E nós estamos à procura, né? Então, vamos lá. O Brasil, o que vocês acham? Ele é um país rico em recursos minerais? Né? Consequentemente, sim. A gente já diz a resposta aí, de princípio, ele é um país muito rico em recursos minerais, devido à sua formação geológica. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Essa formação geológica, ela é antiga, né? Ela parte do período pré-cambriano. Voltando um pouquinho à geologia, tá vendo que a gente nunca deixa de estudar a geografia, justamente esse paralelo que a gente vai se articulando um conteúdo com o outro, né? Então, a formação geológica ela é muito antiga, ela é do período pré-cambriano, e isso vai contribuir para uma diversidade mineralógica, né? Então, a gente vai encontrar minerais, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Em todo o território nacional, especificadamente, como a gente está vendo, né, a nível Brasil, nós vamos encontrar, até aqui no nosso território paraibano, nós iremos encontrar minerais não metálicos, né? A gente tem muito aqui no nosso Cariri, no nosso sertão paraibano, a gente tem muitas mineradoras, a exemplo da exploração do calcário, da areia, do granito, certo? Então, a gente vai encontrar uma diversidade. É só um mapinha aqui para vocês se atualizarem de como estão esses nossos recursos minerais no território brasileiro. Ok? Então, aí a gente volta para aqui. Os nossos terrenos são associados, né, na era do Proterozoico, Arqueozoico, bem como também a presença nós vamos encontrar de minerais energéticos, como eu falei para vocês, que são justamente os minerais encontrados nas bacias sedimentares. Vejam bem a associação. Quando a gente fala de crátons, quando a gente fala de escudos cristalinos, a gente está falando de um relevo bem antigo, né? Então, nós vamos ter um relevo onde nós iremos encontrar o ferro, o alumínio, o ouro, né, o manganês. Quando a gente fala de bacias sedimentares, a gente está falando de um processo mais recente, não como os dobramentos modernos, né, mas de uma formação também mais à base sedimentar, né? Então, nós iremos encontrar esses combustíveis fósseis, né, o petróleo, o carvão e também a água mineral. Então, se alguém perguntar para vocês, o Brasil é rico em recursos minerais? Sim, podem falar com propriedade que sim, justamente por conta dessa diversidade da nossa base geológica. Nós temos muitas formações, né, muitas formações geológicas antigas, certo? Uma formação geológica antiga. Então, isso é de fundamental importância para a diversidade da mineralogia, da diversidade dos nossos minerais, né? Então, por que os recursos minerais eles são importantes? Vamos ver por que esses minerais são importantes. Então, vejam bem, a gente sai, certo? A gente sai dessa base de formação geológica
né? Desses crátons, desses escudos cristalinos, dessas bacias sedimentares, e a gente entra nessa importância. Ele, primeiramente, é importante, esses recursos minerais, pelo fornecimento de matéria-prima. Nesse computador que a gente está usando, no celular que a gente está utilizando para assistir a videoaula, tem minerais. Né? A gente vai encontrar minerais em tudo, pessoal. Em tudo que a gente está utilizando. A gente vai encontrar no óculos, a gente vai encontrar no brinco, a gente vai encontrar nas cadeiras, nos carros. Enfim, os minerais, ele é fundamental e importante para o fornecimento de matéria-prima para a indústria, principalmente para essa indústria da construção civil, certo? Também é importante para a agropecuária. E divide-se em minerais metálicos e minerais não metálicos. É justamente essa formação da geologia. Minerais metálicos, né, vêm dos escudos cristalinos e os minerais não metálicos vêm das bacias sedimentares. Então, os minérios e os minerais. Minério é todo mineral que apresenta condições, né, de ser explorado. Então, esse minério é como eu falei para vocês, ele vai ser a matéria-prima, que ela vai ser lapidada e transformada através da indústria, certo? Por isso que os minerais eles são tão importantes para a nossa industrialização, para a nossa indústria, né? Principais setores industriais que utilizam minérios: a metalúrgica, a química pesada, até nos nossos remédios, né? Existe a exemplo de minerais presentes, né? Na água mineral que você toma, existem minerais. Então, os minerais, eles estão presentes, é como praticamente o nosso oxigênio. Em tudo a gente vai encontrar os minerais, sejam eles em pequena proporção ou em maior proporção. Mas os minerais vão existir e vão ser de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia. Certo? Então, saindo da importância desses recursos minerais, né, a gente vê como é que está o índice de atividade de investimento em mineração. Veja o nosso país aqui, o nosso Brasil. Primeiro, a gente vai ter o Canadá, as primeiras 4 colocações, né? Isso é de acordo com uma pesquisa recentemente, de 2017. A gente vai ter esse índice de atividade de investimento em mineração feito propriamente pelo Instituto do Canadá. Então, o Canadá, ele se destaca, né, segundo da Austrália, Finlândia, né? E vejam a colocação do nosso país, do Brasil, está em 71º, né, lugar, em índice de investimento em mineração. Então, comparando a outros países, né, a gente está mais ou menos, mas quando fala do ranking, o ranking principal, né, o ranking da Business, então, veja, o Brasil ele cai para 72ª colocação. Então, ele está bem distante ainda. Apesar de ser um país rico em recursos minerais, mas a gente ainda tem essa defasagem comparando com países até mais desenvolvidos, né? A gente vê que muitas mineradoras, elas chegaram a falir, a gente tem que levar em consideração isso. Chegaram a fechar, ter o seu fechamento, foram interditadas por não terem licenciamento ambiental, que isso é muito importante para que uma mineradora ela funcione, né? Então, muitos fatores vão desencadear aí para a gente perder esse ranking, né, com relação a outros países. A gente tem que levar em consideração também que o nosso país ele é um país em desenvolvimento, certo? Ele é um país que ele é em desenvolvimento, não é um país totalmente desenvolvido de alta tecnologia, também que vai influenciar para o desempenho, né, dessas atividades através da mineração. Então, né, o Brasil está em nível de investimento em mineração, né, 71ª, e de acordo com o Banco Mundial, ele cai para a posição 123, certo? Aí agora, pessoal, a gente vem para a produção mineral brasileira. Nós podemos destacar o ferro, o manganês, o alumínio, né? E a sua produção in natura é apenas 5% do produto interno bruto, daquilo que fica no território, certo? 25% é destinado ao produto interno bruto, mas agregado à produção industrial, ou seja, ele puro, certo? In natura, matéria-prima, 5%. 25% ele vai ser destinado à indústria,
certo? Que vai ser voltada a vários ramos aí do território, certo? Vários ramos da industrialização, como alimentícia, têxtil, construção civil. Então, ele vai ser destinado a essa produção industrial, 25%. Existe ainda no nosso território brasileiro, nós ainda existimos uma dependência grande, certo? Da economia externa, de países como, né? Estados Unidos, a gente ainda depende de Japão, China. Não existe essa dependência externa ainda de elementos como, de minerais como o cobre, o enxofre e o mercúrio. São as maiores exigências das importações brasileiras. Então, se a gente não tem, é porque a gente não tem em grande quantidade no nosso território, certo? Esses minerais. E toda a exploração mineral só pode ser executada em regiões de estrutura geológica cristalina, viu? Lembrem-se da estrutura da base de formação cristalina, certinho? Então, a gente dá continuidade aqui, vocês veem essa distribuição, né? Nós vamos ter minerais metálicos como chumbo, nióbio, níquel, o titânio, o tungstênio, o zinco, e nós vamos ter os não metálicos, né? Os não metálicos como quartzo, né? Bem comum das nossas rochas metamórficas, né? Através de rochas sedimentares também nós vamos ter o calcário, nós vamos ter a areia, né? Isso a gente vai encontrar bem aqui no nosso território brasileiro, certo? Se vocês derem um zoom, a gente vai ver aqui que na Paraíba, no território brasileiro, você vai ter uma diversidade, mas especificadamente aqui na Paraíba, nós vamos ter algumas mineradoras de extração de calcário, de brita, de areia, como eu falei para vocês, e extração de água mineral também, certo? Então, o território brasileiro ele é bem diversificado de acordo com seus recursos minerais, ok? E daí a gente parte, eu trouxe para vocês terem noção dos produtos minerais do Brasil em toneladas, né? Que mais se destacaram na pesquisa mais recente, de acordo com o Banco Mundial, né? Em 2017, a gente teve a água mineral, né? Veja bem como a água mineral ela se destacou em relação ao seu nível de produção, né? E também de exportação. 2017, veja que se a gente equiparando de 2015 para 2017, né, aumentou aí 500 mil litros de água mineral com relação à produção no território brasileiro, né? Depois a gente vê os agregados da construção civil, minério de ferro, bauxita, fósforo, e em último lugar nós vamos ter, né, a liga de nióbio e nós vamos ter o níquel e outros minerais associados, né, aí no grande território nacional de grande fronteira continental que é o país, o Brasil, certo? Então, a gente destaca, certo, para essa produção de água mineral que cresceu bastante hoje, mas não é todo lugar, pessoal, que a gente vai ter um reservatório e vai exportar aquela água, né? Um exemplo, quem é daqui de Bananeiras, né, bem conhece ali seu João Monteiro, né? Seu João Monteiro, tão conhecido nosso, que tem uma reservazinha de uma água mineral lá. Porém, disseram que aquela água ela não é 100% de segurança, porque já foi feita análise físico-química, né, no laboratório, e viu que ela tem resquícios de poluição. Que tipo de poluição é essa? Quando a gente tem uma área como aquela área lá, quem conhece, quando a chuva vem, a chuva ela vai trazendo dejetos, né? Dejetos de restos de fezes de animal, né? Vai trazer as folhas, vai trazer algumas rochas. Então, tudo isso vai, né, contribuir para que a água ela não fique 100% de apropriação para o consumo. Então, ela precisa-se de um licenciamento ambiental, precisa-se de uma análise físico-química em laboratório, precisa-se de um conjunto de fatores, certo? Então, não é em todo lugar que você pode comercializar aquele tipo de água, né? Não é à toa que ele nunca se interessou para se comercializar, justamente por ter esse pré-requisito que não foi passado aí, né? Então, às vezes, a gente pode estar tomando água que não é recomendável,
né? Precisa se inserir alguns minerais, justamente por isso que a gente consome as águas minerais, né? Porque existe a adição desses produtos, ok? Então, vamos lá, dar continuidade. Estão entendendo, pessoal? Cadê a vozinha de vocês que eu não estou ouvindo? Tá tudo certo por enquanto, Tudo Renatinha. certo por enquanto? Tudo certo. Tô entendendo, meu amor, é porque eu tô falando comida. Pois, certo. entendo. Qualquer dúvida, também tô podem com medo. falar, tá certo? Então, a gente sai dessa base, né, dessa distribuição mineral pelo território brasileiro e a gente vai focar, né, no livrinho de vocês, só vão trazer duas regiões. Vai trazer o exemplo da Serra dos Carajás e vai trazer o exemplo do quadrilátero ferrífero. Mas eu trouxe para vocês também, além da Serra dos Carajás, certo? Eu trouxe uma área de exploração mineral, que é o Vale do Trombetas. Também por isso que é bom a gente prestar atenção. Na região norte, a gente vai ter o Vale do Trombetas e na região nordeste, certo? A gente vai ter no centro-oeste a Serra do Navio Maciço do Urucum e nós vamos ter na região nordeste o estado do Rio Grande do Norte como um grande produtor de sal, né? Principalmente na cidade de Macau, Mossoró, certo? Areia Branca. Então, prestar atenção nessa parte que o livrinho de vocês não traz, certo? Então, vamos lá. A gente entra agora na parte principal, né? Que é essas explorações que se destacam, né? Se destacam com relação à sua produção mineral no Brasil. Então, a região norte ela vai ser uma região bastante rica, né? Em minério de ferro, em minério em cobre, né? Em vários outros minerais. Então, uma região que vai se destacar vai ser a Serra dos Carajás. Sua exploração começou em 1960. Porém, a Vale do Rio Doce comprou, né, se associou, e foi em 1977 que começou a extração, a monopolizar toda essa questão do minério na região, na Serra dos Carajás. O projeto de Carajás ele é um projeto grande, né, de grande extensão, que se restringe à exploração mineral, pois se trata de uma iniciativa de desenvolvimento e integração da região norte com o restante do país. Então, vejam bem, quando se trata dessa exploração, o objetivo justamente foi desenvolver o território brasileiro através da mineração, sendo iniciada através do grande projeto Carajás. O projeto Carajás ele rendeu bilhões, muito dinheiro, certo? E que até hoje rola, assim como através da Vale, né? Que houve aqueles processos lá no quadrilátero ferrífero, a gente vai ver quando a gente chegar na parte do Sudeste, certo? Então, a infraestrutura criada, né? Justamente teve o seu porto de entrada, né? Em São Luís do Maranhão e a usina hidrelétrica de Tucuruí, a maior do país. Então, como eu falei para vocês, foi uma obra grandiosa, né? Por isso que a gente trata de o grande projeto Carajás. Ele custou 5 bilhões, certo? 5 bilhões em dinheiro. E as principais produção lá é o manganês e o ferro. E a produção ela é totalmente voltada à exportação. Os principais mercados, né, que compra esse minério da região norte do Carajás é o Japão e a China, como eu já tinha falado para vocês no início, né? Então, esse projeto da Serra dos Carajás, certo? Ele é um projeto gigantesco, né? Ele envolve áreas de base cristalina, né? De base cristalina, principalmente na região norte. Vamos encontrar algumas bacias sedimentares, sim, né? Mas é um projeto gigantesco, principalmente na produção de ferro e na produção do manganês. Podemos encontrar também o cobre, o níquel e a bauxita, certo? Então, esse mapinha mostra para vocês a Vale do Rio Carajás, justamente com o rio Trombetas, certo? Então, é uma região que está bem interligada ali naquela região da bacia do rio Amazonas, o Carajás e o rio Trombetas, que também tem a produção de bauxita, certo? O município explorado naquela região do Pará vai ser Oriximiná,
A gente vê muita luta de expropriação de terra, vê muita luta dos indígenas, a gente também não pode esquecer, porque por trás dessa exploração de mineração, né, mineradora, existe a exploração, certo? Existe a exploração, existe a disseminação, existe onde os índios eles são muitas vezes dizimados, são mortos porque vão lutar por seus direitos. Então, existe esse conjunto de fatores, certo? Vejam aí minha hora que eu entrei atrasada, certo? Estou na hora, Niele, estou na hora. Vamos lá, Raila, me digam aí. Oi? Tá. Estou na horinha, quando acabar, me avisem. Acho que acaba de 10h46, Renatinha. Então, eu vamos acho. lá agilizar. Certo? Então, Por aí. a gente saindo desse Vale do Rio Trombetas, né, que tem a sua importância, né, a gente entra para a região do quadrilátero ferrífero, né? Muito importante. Quem nunca ouviu falar, né, na Samarco, nunca na Vale do Rio Doce, na questão do rompimento das barragens, Sobradinho, Mariana. Então, foi justamente nesse quadrilátero ferrífero que se encontra a maior produção de minério do Brasil. O ferro e o manganês também vão se destacar, né? E os principais mercados, diferente do Pará, né, da Serra dos Carajás, que é o Japão e a China, a gente vai ter como os principais mercados os Estados Unidos e a União Europeia, que vão comprar justamente esse ferro e esse manganês do quadrilátero ferrífero da região de Minas Gerais, certo? Então, essa região toda aqui de Minas Gerais, onde vai se destacar também cidades de interior, como Ouro Preto, Mariana, toda aquela região vai ser rico justamente em recursos minerais. E vão se destacar pela sua exportação e também voltada ao mercado interno. Nós também não podemos esquecer o mercado interno brasileiro, que também precisa desse fornecimento de matéria-prima, né, para seu abastecimento. Então, isso aqui é importante que vocês não têm no livrinho de vocês. Na região centro-oeste, a gente lembra do maciço do Orocum, né? Que fica justamente ali, fica ali no limite entre o Brasil e a Bolívia. Nós podemos encontrar também lá a terceira maior jazida de ferro e de manganês no Brasil. Então, vejam bem que o ferro ele é um produto, uma matéria-prima, um minério que ele vem se destacar, vai ser de fundamental importância para esse enriquecimento e para essa exploração do território brasileiro. E no Nordeste, a gente entra em destaque, né, a região do Rio Grande do Norte, né, o estado do Rio Grande do Norte, ele é conhecido como a sua produção de sal. A maior parte da produção ela é consumida internamente, mas ela também é voltada à exportação, certo? Nas cidades de Mossoró, de Macau e de Areia Branca são as principais exportações, as principais produções de sal na região Nordeste. Nós podemos encontrar também, né, o calcário, como eu falei para vocês, que vem de bacias sedimentares, a areia, a brita, né? Podemos encontrar também cobre, né, o cromo, o ouro também é encontrado, principalmente na região sudeste do Brasil, mas também na região norte, né? Quando entra a questão da exploração, da ocupação territorial, como que se formou esse território da região norte, através justamente da exploração. As pessoas iam em busca de emprego, saíam do Nordeste e iam para a região norte em busca de trabalho, justamente, principalmente nas mineradoras, certo? Aqui mostro para vocês justamente a Serra do Navio e o maciço do Urucum, que fica justamente nesse limite territorial entre o Brasil, né? Mais especificadamente Mato Grosso do Sul, um pedacinho do Mato Grosso e o território da Bolívia. Então, é um território, é uma região muito rica também em ferro e na produção de manganês, certo? E daí, a gente vem todo esse arcabouço, né? Toda essa questão dessas áreas importantes de extração mineral, a gente entra para os problemas ambientais, né? Os problemas ambientais relacionados à extração mineral. Vamos encontrar o uso irracional, que pode chegar à escassez, aquilo que a gente tira demais de forma predatória, ela pode vir a acabar.
Podemos encontrar erosão do solo, alteração principalmente da paisagem natural, retirada da cobertura vegetal, que vai modificar essa paisagem natural. A poluição, principalmente a gente vê muito isso, pessoal, em mineradoras, né? A mineradora onde aconteceu aqueles grandes desastres, né, em Minas Gerais, as águas totalmente poluídas, poluem a água subterrânea, também as áreas superficiais. Os rios, eles são assorreados. O que é um rio assorreado? É quando mexe com o percurso. O rio, ele é modificado, vai mexer. O rio, ele vai ser assorreado, vai ser degradado, vai ser poluído, né? E também a modificação do relevo, né? O relevo, ele vai ser modificado justamente por conta desse problema ambiental, né, que nós vamos encontrar no nosso território brasileiro, né, principalmente através da escassez, certo? Estão me ouvindo aí? Tá, Renatinha. Então, vamos lá, luta. Então, para a gente terminar, esses problemas ambientais vão ser todo atrelado, relacionado a essa extração mineral, que muitas vezes ela pode ser de forma ilegal, ela pode ser através de exploração humana. Quantas pessoas não vivem, né? A gente levando um pouquinho para o social, né? Sendo exploradas através de salários míseros, né? Perdendo até a vida, né? Pelo salário mínimo, sem mínimas condições. Então, essas questões ambientais, elas são também associadas, essas questões sociais, elas são de fundamental importância. A gente saber que o minério ele vem trazer o desenvolvimento econômico para uma região, porém, ele também vem impactar, né? Olha os seus rejeitos, olha aí a imagem, né? Através de uma mineradora, o que essa mineradora ela pode ocasionar? Os sulcos irreversíveis, né? Sulcos são o quê? São a erosão em grande quantidade no solo. O assorreamento, intoxicação hídrica e humana, pessoas que perdem vida através da intoxicação desses minerais pesados, essas ligas metálicas pesadas, né? Muitas vezes sem uma proteção, né? Animais que chegam a sua extinção, né? Através desses metais pesados que vêm também impactar esse meio ambiente. Então, a gente tem que ver, como tudo na vida, a gente tem que ver o lado, até onde é que vai o lado do desenvolvimento econômico, certo? Até onde vai esse desenvolvimento econômico e até onde vai a impactação do meio ambiente, até onde vai o impacto da vida humana e social, certo? Então, essa forma da mineração, né? Essa importância do Brasil ser rico em recursos minerais, ter essa grande importância de recursos minerais, mas, de um outro lado, a irracionalidade do homem, né? A ganância através do capital, principalmente, muitas vezes vocês vejam aí que esses produtos, né? essa matéria-prima, ela é exportada a países da Europa, países asiáticos, né? Países americanos, né? Exemplo dos Estados Unidos. E que muitas vezes não liga, não está nem aí. Eles querem a lucratividade e querem o desenvolvimento do capital, o giro do capital. Mas quando a gente entra para as questões ambientais, a gente vai ver que existe esse uso irracional, vai impactar o solo, vai impactar a vegetação, vai impactar os recursos hídricos, certo? Vai existir a poluição, principalmente dos recursos dos mananciais e das áreas superficiais, e o relevo ele vai ser totalmente modificado. Onde existe uma grande obra, onde existe uma grande produção, existe uma impactação, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula e irei liberar atividades para vocês só quando a gente terminar o extrativismo vegetal, ok? Não, Renata, fica aí, pelo amor de Deus. Volte, Não, Renata. um minutinho, acabou a aula. Na próxima semana a gente volta. Um cheiro bem grande. Amo vocês. Cheiro. Beijo. Beijo.